É isso aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o CQI 23. O que é o CQI 23, né? O CQI 23 nada mais nada menos é um manual de requisitos das montadoras que foi elaborado pelo IAG, e nesse manual ele fala sobre o processo de moldagem. O que é moldagem, né? Basicamente aí sobre a questão de plástico, né? Sobre injeção plástica, vacuumforming e outros processos aí que são de moldagem plástica, ok? Vamos aprender aqui hoje um pouco, né, sobre esse CQI 23, quais são os requisitos deles, né, quais os cuidados aí que nós temos que ter, como implementar, tá? Qual é a qualificação necessária para um auditor interno do CQI 23. Então, de forma básica aí vocês vão entender o que é o CQI 23. Espero que vocês gostem muito. A Miracula Treinamento e Consultoria, ela está preparada aí para te dar todo o detalhamento, todas as informações que vocês precisarem referente ao CQI 23, tá? Nós podemos fazer treinamentos do CQI 23, seja aqui no nosso local na Avenida Paulista, como também aí dentro da sua empresa, seja onde você estiver, tá? Nós vamos até você para treinar vocês, ok? Podemos fazer também um trabalho de consultoria do CQI 23 e até mesmo realizar as auditorias internas, né, que é um requisito aí obrigatório, né? Vocês têm que fazer aí auditorias internas, minimamente uma autoavaliação para enviar aí para os seus clientes, tá joia? Vamos lá então que nós vamos apresentar isso para vocês. Mais detalhes sobre o CQI 23 vocês podem conferir aqui no nosso site, tá? www.miraculatc.com. Espero que vocês gostem, pessoal. Pega o caderninho, pega a caneta, pega o tablet, anota tudo, tá joia? Com certeza vocês vão tirar bastante proveito. Então vamos iniciar aqui agora a nossa apresentação do CQI 23. O CQI 23 é um processo especial, avaliação do sistema de moldagem, que hoje está na primeira edição, tá? Ele foi publicado pelo IAG, tá? Nós já temos esse manual em português, tá? Ele pode ser adquirido aqui no Brasil, tá? Essa é a capa aqui do nosso manual CQI 23. Então vamos fazer aqui uma introdução aqui do que é o CQI 23, tá? O CQI 23, ele é requisitos de moldagem, eles são complementares às normas dos clientes e produtos, eles não substituem as normas de cliente, tá? Que fique bem claro, não substituem as normas do produto, tá? Eles são complementares. Se você pegar o desenho lá do produto, você deve atender o desenho do produto, deve atender às normas de cliente, né? Aquelas normas, como a gente vê aí, por exemplo, as normas da Ford, normas da GM, tá? As GMWs, tá? Então, pessoal, nós devemos atender aí essas normas, tá? Não podemos desconsiderar. A avaliação do sistema de moldagem, ela pode ser utilizada para avaliar a capacidade da organização para atender os requisitos desta avaliação, assim como do cliente, a regulamentação e requisitos da própria organização. Elas ajudam muito nesse sentido, nós não temos dúvida disso, tá? Então ela pode contribuir muito para isso, tá? Ela não atende completamente, até porque cada país, por exemplo, tem regulamentações diferentes que devem ser consideradas, tá? O CQI 23 pode não abranger isso. A avaliação do sistema de moldagem também pode ser utilizada entre uma organização e seus fornecedores. Se você quer avaliar o seu fornecedor ou seu cliente quer te avaliar, tá? Ele pode fazer isso. Isso pode ser feito através de autoavaliação ou pode também ser feito, tá? Através de uma auditoria, né? De segunda parte, que o seu auditor pode ir até você, tá? O seu cliente pode ir até a sua planta para fazer essa auditoria, ou você pode ir até a planta dos seus fornecedores e avaliá-los lá numa auditoria de segunda parte. Abordagem por processos do CQI 23. O CQI 23 ele utiliza a abordagem do processo automotivo conforme descrito na norma IATF 16949, tá? Então, a mesma abordagem de processo que é utilizada na IATF, você vai usar no CQI 23, tá?
pode usar, né, aquele conceito de processo. Todo processo tem entradas, tem saídas, né, tem pontos de controle. Então você pode usar esse mesmo conceito, né? Na indústria automotiva é bem comum utilizar o diagrama de tartaruga. Você pode usar ele no CQI 23, tá? Que ele estará seguindo aí a abordagem de processo da IATF 16949. Quais são os objetivos da avaliação do sistema de moldagem? O objetivo da avaliação do sistema de moldagem é o desenvolvimento de um sistema de gestão de moldagem que prevê melhoria contínua, enfatização da prevenção de defeitos, redução de variação e desperdício na cadeia de abastecimento. Tá? Então a intenção é que haja ganho para o cliente e para o fornecedor. Todos devem ter ganhos aí com o CQI 23. Tá? Embora é bastante custoso a implementação do CQI 23, mas ele traz muitos benefícios. Tá? Muita melhoria contínua. A avaliação do sistema de moldagem, juntamente com o sistema de gestão da qualidade reconhecido internacionalmente, podemos citar aí a IATF 16949 e também, se você não é certificado IATF, a ISO 9001, tá? E requisitos específicos de clientes aplicáveis, define os requisitos fundamentais para os sistemas de gestão de moldagem, ok? Então as duas atuam juntas, tá? A IATF e o CQI 23, ou a ISO 9001 e o CQI 23, tá? O CQI 23 ele sempre vai atuar aí junto com essas normas aí que são reconhecidas internacionalmente. A avaliação do sistema de moldagem é destinado para fornecer uma abordagem comum para o sistema de gestão de moldagem para organizações de produção automotiva e de peças de serviço. Em outras palavras, né, eles querem diminuir, né, as alterações de um processo para outro. Né? Não é porque eu hoje estou fazendo uma moldagem, né, de plástico em uma empresa e quando eu mudar para outra que o processo vai mudar completamente. A gente sabe, né, que as máquinas são diferentes, né? Mesmo uma máquina da mesma marca e modelo da outra, ela tem diferenças. Porém, a intenção é deixar cada dia isso mais comum, para evitar aí as variações, tá? Que foi o que nós vimos lá em cima, né? A redução da variação e desperdício na cadeia de abastecimento. E isso a gente vê que ocorre muito ainda hoje, então a intenção do CQI 23 é reduzir isso. Como que é o processo de avaliação do CQI 23? A avaliação ela deve ser realizada anualmente, tá? A menos que o cliente diga que não é necessário. Tá? Mas para isso consulte todos os seus clientes que exigem o CQI 23, né? Se todos falarem assim, posso fazer, pode fazer a cada 2 anos a avaliação, ok, mas todos eles vão ter que falar isso, né? Pela experiência que a Miracula tem, tá, com os clientes que requerem um CQI 23, isso não vai acontecer, tá? Isso realmente é muito difícil você conseguir essa derrota com os seus clientes, tá? Qual que é a intenção aí dessa avaliação anual? É reexaminar a conformidade contínua com a avaliação do sistema de moldagem, né? Porque pode ser que com o tempo, né, o seu sistema de moldagem ele vai, né, se decaindo, né? Talvez esse sistema ele usa muito o ser humano, né? Então o ser humano tem aquela tendência a deixar de fazer as coisas, né? Então a intenção é reexaminar para manter aí o sistema de moldagem sempre implementado. Cada avaliação ela deverá incluir uma avaliação dos sistemas da organização utilizando o CQI 23, tá? Que é aquele onde nós temos um checklist com perguntas e requisitos, e onde nós definimos se está satisfatório, insatisfatório, se tem que ter uma ação imediata ou talvez se não é aplicável. E além disso, nós temos que fazer as auditorias de serviço, tá? Que é também conhecida como Job Audit, né? Esse é o termo que é utilizado em inglês, que é a seção 3.0 do CQI 23. E ela deve mostrar peças de diferentes fabricantes de componentes automotivos que exigem a conformidade com o documento da avaliação do sistema de moldagem. Ou seja, de novo,
você tem 10 clientes. Esses 10 clientes te requerem um CQI 23. Então a seção 3.0, que é a que nós chamamos de auditoria de serviço ou job audit, você deve fazer para os seus 10 clientes. Você vai pegar ao menos ali uma peça de cada um desses clientes e vai fazer a seção 3.0. Né? Aí você talvez pense assim, poxa, mas isso vai ser um trabalhão, né? Eu tenho que fazer uma para cada um dos meus 10 clientes. E vou falar aqui uma outra coisa, Rafael, eu não tenho 10 clientes que me exigem CQI 23, eu tenho 80 clientes que me exigem CQI 23, entre montadores e sistemistas. Eu vou ter que fazer 80 amostras aqui da seção 3.0? Gente, é o que o requisito diz, ok? Então, se você não vai fazer, você deve solicitar uma derroga para os seus clientes, para não fazer aqui uma para cada uma delas, tá? Do contrário, é uma não conformidade, tá? Você pode inclusive ser pode receber uma não conformidade numa auditoria da IATF 16949 por conta de não cumprir com esse requisito que é bem claro aqui no CQI 23. Então, muito cuidado com isso. Qual a qualificação do avaliador para o CQI 23? A qualificação do avaliador é a seguinte: os avaliadores eles terão que ter aí a seguinte experiência específica. Que eu digo ser o mais importante e eu vou explicar por que logo mais. Deve ser um auditor interno experiente do sistema de gestão da qualidade, tá? Por exemplo, a edição mais recente da IATF 16949, que nós sabemos que é a 2016, ou da ISO 9001-2015. Segundo requisito, o avaliador ele deverá possuir conhecimento do processo de moldagem e as provas elas devem incluir um mínimo de 5 anos de experiência em processo de moldagem. Tendo 5 anos de experiência em processo de moldagem, já atende aqui esse segundo requisito. Ah, mas eu não tenho 5 anos de experiência em processo de moldagem. Como que eu faço? Aí você tem essa segunda opção. Ou uma combinação de graduação formal em engenharia e experiência de moldagem, totalizando um mínimo de 5 anos. Entenderam? Ou você tem 5 anos de experiência, ou você vai ter que ter aí, por exemplo, 2 anos de experiência e mais a graduação formal em engenharia, que seria 5 anos, ok? Entendeu? Vai dar 7 anos. Porém, nós sabemos, né, que os cursos de engenharia que nós temos hoje, em geral, são em 5 anos. Tá? Você não vai ter menos aí de 5 anos na graduação formal em engenharia. Terceiro requisito, o avaliador ele deverá possuir conhecimento e estar familiarizado com a aplicação de ferramentas essenciais de qualidade automotiva. Quais são essas ferramentas? Core Tools. O que é o Core Tools? PIPAP, APQP, CEP, MSA, FEMEA. Tá? Deve conhecer isso, pessoal. Isso é o terceiro requisito. Tá? Aqui não está descrito assim, ó, deve ter o treinamento. Não, mas tem que ter conhecimento e estar familiarizado. Digo que deve estar além de estar treinado, tá? Porque muitas vezes a pessoa tem um certificado, fez um treinamento, mas não conhece e nem está familiarizado com a ferramenta automotiva. Agora vocês vão entender por que o item 1 é o mais importante, né? Aqui na observação diz que caso seja necessário mais de um avaliador para atender as qualificações acima, o avaliador líder deverá ser a pessoa que atende aos requisitos previstos no item número 1. Entendeu? Então, o auditor líder aqui, ó, ele não tem experiência em moldagem, ele não conhece o Core Tools. Porém, ele é um auditor experiente, por exemplo, ISO 9001-2015. Então, ele será o auditor líder e uma segunda pessoa terá os 5 anos de experiência e o conhecimento e a familiaridade com o Core Tools. Ok? Então, dessa forma aí, conseguimos um avaliador qualificado. Quais outros requisitos que o CQI 23 ele nos traz? O CQI 23 ele diz que a organização ela deve manter registros para comprovar o cumprimento dos requisitos identificados na avaliação do sistema de moldagem, assim como
todas as medidas adequadas para resolver qualquer classificações insatisfatórias, tá? Em outras palavras, plano de ação, tá? Tem que ter registro do cumprimento dos requisitos e tem que ter plano de ação. Esses registros devem estar disponíveis para revisão por qualquer cliente que exija o cumprimento das exigências apresentadas no CQI 23. No texto abaixo, nós vemos aqui o requisito específico da GM, tá? A GM, na seção 4.1.15, ela diz o seguinte, ó, ela é bem específica, ó, processo, tá vendo, de moldagem plástico, tá? Deve manter registros, tá vendo aqui, ó? Deve manter registro. Então isso é requisito, tá? Isso não é só requisito aqui do próprio CQI 23, como também lá no requisito específico da GM também aparece esse requisito, tá? Esse aqui era o da ISO-TS, mas no da IATF foi mantido aí esse requisito e inclusive foi ampliado aí o requisito. Qual que é o escopo aí do CQI 23? Vamos ver? O CQI 23 ele especifica os requisitos de processo para uma organização e seus fornecedores realizando a moldagem aplicável que precisam. Primeiro, demonstrar a capacidade de fornecer de forma consistente os produtos que atendam aí os requisitos regulamentares aplicáveis e também do cliente, e também aumentar a satisfação do cliente através da aplicação eficaz do sistema, incluindo processos para a melhoria contínua do sistema, tá? Então, é necessário que se faça isso, tá? Esse é o escopo do CQI 23, essa é a intenção dele, é aonde ele busca chegar. A avaliação do sistema de moldagem é aplicável aos locais onde as peças especificadas pelo cliente para a produção e ou serviço são processados em toda a cadeia de suprimentos automotivos. De novo, talvez você pense, olha, mas eu não forneço para a montadora. O CQI 23 é aplicável para mim? Depende. A peça que você faz, o componente que você faz, ele é aplicado no automóvel? Esse componente, ele é automotivo? Se a resposta é sim, é aplicável o CQI 23 para você. Poxa, mas eu sou o fornecedor do fornecedor do fornecedor do fornecedor da montadora. Aqui é claro quando diz toda a cadeia de suprimentos automotiva, tá? Você pode ser o último lá embaixo, lá dos fornecedores, mas você está dentro da cadeia de suprimentos automotiva, então é aplicável para você, sim. E aí, pessoal, estão gostando do nosso material? Estão gostando desse vídeo? E nós temos outros vídeos, outros materiais que vocês podem estar aí assistindo no nosso canal. Não deixem aí de se inscrever no nosso canal, ele vai ter muitas outras informações, né? Nós temos a ISO 9001, nós temos o IATF 16949, nós temos aí material sobre a VDA 63, sobre os CQIs, CQI 9, CQI 11, CQI 12, CQI 15, 17, 23, 27. Temos materiais sobre os Core Tools, né, seja o PIPAP, a PQP, FEME, MSA, CEP. Temos materiais diversos para trazer para vocês, para enriquecer o seu conhecimento, para que a qualificação que você tem aí, ela seja usada para que você seja um melhor profissional, possa contribuir para a sua empresa, para os seus clientes. Então não deixe aí, pessoal, de entrar no nosso site, de se inscrever no nosso canal. Vocês com certeza aí vão ter muito proveito. Vamos continuar então com o material? Segue aí o nosso material do nosso vídeo. Não deixe de assistir e anota tudo, hein, pessoal? Todos os requisitos do CQI 23, eles são genéricos e pretende-se que sejam aplicáveis a todas as organizações que executam as operações de moldagem, independente do tipo, tamanho e produto que possuem, tá? Talvez você novamente argumente, olha, mas a minha empresa é muito pequena, né? Aqui nós só temos 5 empregados, né? Eu sou o diretor, eu sou a pessoa da qualidade, da engenharia,
né? Eu tenho ali mais 3 operadores na máquina e mais uma pessoa que me ajuda. Não tem jeito. Se você hoje fabrica peça automotiva, é aplicável para você o CQI 23. Por isso foram desenvolvidas 8 tabelas de processo e as tabelas apropriadas elas devem ser referenciadas durante essa avaliação. As tabelas de processo elas especificam as tolerâncias de parâmetros de processo e as frequências de verificação de parâmetros de controle de processo de peças, tá? E a gente pode ver essas tabelas mais à frente aqui. Vamos falar da tabela de processo A, que talvez é o processo aí mais utilizado hoje aqui no Brasil, que é o de moldagem de injeção, né? Bastante conhecido como injeção de plástico. Vamos falar um pouco sobre ele. A moldagem de injeção é um método de formação de objetos de plástico em pó ou granulares, mais frequentemente do tipo termoplástico, em que os materiais são alimentados a partir de um funil até uma câmara aquecida em que ele é amolecido, depois do qual um êmbolo ou parafuso força o material para dentro de um molde. A pressão é mantida até que a massa tenha endurecido suficientemente para ser removida do molde. Abaixo nós vemos uma foto, né, aqui de uma injetora, e ao lado nós vemos aqui o esquema, né, de como esse processo ele funciona, né? Nós temos aqui o funil de alimentação, onde aqui é abastecido geralmente aí com objetos plásticos aí granulares, tá? Aqui nós temos o cilindro hidráulico, né, que vai ser acionado aqui para forçar o material para o molde. Nós temos aqui a rosca, a resistência, tá? Que aquece aqui, aquece o material para que ele possa derreter. Aqui a ponta da rosca, o cilindro e o bico onde vai ser alimentado aqui o molde. Nós temos aqui algumas subseções dentro dessa tabela de processo A, que é a inspeção de recebimento, armazenamento e manuseio, a secagem de material, muito importante, a reciclagem e reafiação dos materiais, a gestão de cores, o processo de moldagem e o controle de qualidade. Basicamente, essas subseções vão ser iguais para praticamente todas as tabelas de processo. Quando nós vermos aqui algumas questões diferentes, tá? Nós vamos mencionar aí. E aqui alguns exemplos de peças automotivas ou não, que são feitas aí dentro do processo de injeção plástica. Tabela de processo B, ela fala da moldagem por sopro, né? A moldagem por sopro, ela é um método de fabricação em que um tubo oco de plástico quente é colocado entre as duas metades de uma cavidade do molde e é forçado a assumir o formato da referida cavidade de molde por utilização de pressão interna. Abaixo nós vemos a foto de uma máquina extrusora, tá? E ela é uma sopradora para frascos e tubos corrugados também, tá? Novamente nós temos aqui os subitens dela, tá? E nós vemos aqui um exemplo aqui um pouco diferenciado, né, que é a secagem do material e o tratamento de flúor e sulfinação. Nós vemos aqui alguns exemplos de peças que são feitas aí na moldagem por sopro, tá? Uma delas é o tanque de combustível dos automóveis. Aí nós vamos para a tabela de processo C, formação de vácuo, comumente conhecida como vacuum form, né? Ainda é muito comum aí o termo em inglês no Brasil. Quando nós fizemos a revisão técnica, a tradução para o português desse manual CQI 23, nós tivemos o cuidado, né, de, vamos chamar assim, abrasileirar esse termo, né? Esperamos que pegue aí, né, que deixemos de usar esse termo vacuum form e vamos utilizar aí o formação de vácuo, né, que é o termo correto aí em português. Para esse processo de formação de vácuo, é um processo pelo qual uma chapa de plástico aquecida é puxada contra uma superfície do molde, evacuando o ar entre ela e o molde, né? Conforme nós vemos no esquema aqui abaixo, né? Nós vemos os furos, né, de exaustão, a fixação
o molde fêmea e aqui a vedação, tá? E ao lado nós vemos aí uma foto mostrando como esse processo aí é executado. Nós, nessa tabela C de formação de vácuo, né, nós temos aqui alguns exemplos, né, que embora não sejam automotivos, mas são exemplos aí de peças que estão aí no nosso dia a dia, que nós vemos aí praticamente todos os dias. A tabela de processo D é a moldagem por compressão. Como que é o processo de moldagem por compressão? É um método de moldagem em que o material de moldagem, em geral pré-aquecido, é colocado numa cavidade do molde, aquecido, aberto. O molde é fechado com uma força muito alta, é aplicado pressão para forçar o material em contato com todas as áreas do molde. Vemos também aí o esquema embaixo de um molde instantâneo, né, onde nós vemos a parte superior, que é o macho, a parte inferior é a fêmea, a rebarba, que é gerada do excesso, né, desse material, né? Aqui nós vemos aí o moldado ou a peça, o pino guia, tá, do molde, né, que aqui no exemplo nós vemos um pino guia, mas pode haver mais de um, e o pino extrator, né, que vai extrair essa peça moldada aqui ao centro. O que difere aqui o detalhamento das demais é a composição, né? Aqui ele dá uma atenção especial para a composição. E ao lado nós vemos algumas fotos de peças, né? Algumas inclusive subinjetadas, né? Sobre peças metálicas, e outras aqui com a injeção aí apenas do material plástico mesmo. A tabela de processo E, moldagem por transferência, materiais termofixos, ou seja, materiais aí que têm uma resistência maior ao calor depois de solidificados, é a moldagem por transferência, é um processo de formação de artigos através da fusão de um material plástico numa câmara, então forçando toda a massa para um molde quente para assim solidificar. Aqui nós temos novamente um esquema de um molde por compressão. Nós vemos aqui um êmbolo, aqui a câmara, o canal de alimentação, tá? E onde aqui o material de moldagem pré-formado ele entra para aí sim entrar aqui na cavidade onde é formada a peça. Aqui nós temos os pinos extratores. Nesse exemplo nós vemos 2 pinos extratores para extrair aí a peça. Logicamente que cada peça ele vai ter um projeto diferenciado aí de localização dos pinos extratores. Aqui nas subseções nós temos novamente a composição, né, e juntamente com ela a pré-formação, como aí questões aí diferenciadas. E na foto aqui nós vemos aí a moldagem de um spoiler, tá? Um spoiler automotivo. Peças assim bem grandes, em geral são feitas aí com esse processo de moldagem por transferência. E aí nós chegamos na tabela F, extrusão, tá? Extrusão também é um sistema de moldagem por plástico. É um processo de formar formatos contínuos, forçando um material de plástico fundido através de uma matriz. Aqui abaixo nós vemos uma foto de uma máquina extrusora para perfis, e aqui o esquema da máquina, né? Novamente ela tem uma alimentação aqui por funil, tá? Nós temos aqui o redutor, tá? A degasagem, o cilindro aquecido, a rosca, a flange, os ventiladores aqui de resfriamento do sistema e a bomba de vácuo. Aqui alguns exemplos de peças, né, que são aplicadas, como por exemplo canos de PVC, tá? Filmes plásticos e até garrafas, tá? São aplicáveis aí nesse processo de extrusão. A tabela de processo G, diferentemente das outras, ela é aplicável a todas as tabelas anteriores, que ela é relacionada a equipamentos, tá? Não somente equipamentos de produção, mas também equipamentos de teste. Abaixo nós vemos a tabela de processo G, tá? Onde no exemplo aqui do G1.1, nós vemos aqui o controlador de temperatura do molde, que ele é aplicável para todos os processos, estão vendo aqui, ó,
todos os processos aqui de moldagem, e ele pede aqui uma frequência de verificação desse controlador de temperatura uma vez por ano. Uma vez por turno. A frequência de calibração não é aplicável, tá? Mas ele deve ser verificado uma vez por turno. Se nós descermos aqui, ó, nós vamos ver que, por exemplo, o Thermopar, que também é aplicável a todos os processos de moldagem, ele pede uma manutenção preventiva, que deve ser verificada, e uma calibração anual. Aqui sim é anual. Ele deve ser feita a calibração todos os anos, tá? Embora nos dois exemplos acima aqui nós vimos que a calibração não é aplicável, joia? Então isso deve ser considerado. Até mesmo máquina do molde de injeção, ela tem que ser calibrada a cada 5 anos, tá? Isso é requisito para a moldagem por injeção. A tabela G equipamento, né, essa tabela de processo A até H, elas contêm os requisitos para equipamento de processo, equipamento secundário e capacidade mínima exigida de teste. Então, ela é aplicável nesse sentido. As tabelas de processo especificam as tolerâncias de parâmetros de processo e as frequências de verificação de parâmetros de controle e processo de peças. A tabela de processo H, ela já trata da inspeção e teste de peça, tá? A inspeção e teste de peça, ela também tem requisitos aqui bem específicos, tá? Se nós olharmos aqui, por exemplo, aqui o item H1.2 diz o seguinte, que a aparência, ou seja, esguicho, cor e brilho, tiros curtos, splay, queimaduras, bolhas, marcas fundas, vestígio de barreira e outros defeitos de moldagem deve ser verificado de acordo com o manual de especificação e aplicação. Tá vendo? Em primeiro lugar, qual que é o requisito mínimo? Em primeiro lugar, pela qualidade e 100% pelo operador. Tá vendo? Então, inicialmente a qualidade deve verificar ela, né? Talvez uma liberação de setup, e durante a produção 100% pelo operador, deve verificar a aparência do produto, ok? Esse é o requisito mínimo, tá? Deve ser atendido. Se você usa plano de controle na sua fábrica, você deve considerar o requisito do CQI23 no seu plano de controle. Essas tabelas de processo de A até H, elas contêm requisitos para equipamento de teste e processo, frequência e monitoramento do processo, frequência de teste final em processo e frequências de teste, tá? Então elas já abrangem aí essa tabela de processo H de inspeção e testes de peça. E aí, ficou perguntas? Tenho certeza que sim. Para sanar essas perguntas, entre em contato conosco através do nosso e-mail ou através do nosso WhatsApp. Não fique com dúvidas, tá? E se precisar de mais detalhes aí, pode acessar também aqui o nosso site www.miraculatc.com. E aí pessoal, o que vocês acharam do nosso material referente ao CQI23? Gostaram? Espero que sim. Eu particularmente gostei muito, né? A Miracula, inclusive, ela é responsável pela revisão técnica desse manual CQI23. Né? Nós que fizemos esse trabalho aqui no Brasil, né? Juntamente com o pessoal lá do IQA, do Instituto da Qualidade Automotiva, fizemos aí essa revisão técnica para sequencialmente ser publicado esse manual. Né? Então temos aí um conhecimento bastante profundo do manual CQI23. Se você precisar de ajuda, precisar implementar o CQI23 na sua empresa, conte conosco. Nós estamos aí para te ajudar, para fazer com que você tenha um conhecimento profundo sobre o CQI23. Esperamos poder aí ajudá-lo, né? Seja através de consultoria do CQI23, seja através do treinamento, auditoria interna que nós podemos fazer para vocês também, tá? Estamos aí para contribuir com vocês. Se desejarem, temos também esse treinamento online, tá? Que ele está disponibilizado para quem estiver em qualquer lugar do mundo, ok? Podemos fazer também, além do treinamento presencial. Então, pessoal,
Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Não esqueça de dar o joinha aqui embaixo, tá? Agradecemos muito. Se inscreva no nosso canal. O nosso canal ele tem muitas outras informações relacionadas não só à qualidade automotiva, mas também em gestão ambiental, saúde e segurança do trabalho, responsabilidade social. Então temos um material bastante amplo para levar essa informação aí para você que necessita se desenvolver, necessita de se qualificar para que a sua empresa aí ela possa atender bem os seus clientes. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.